Neste vídeo eu vou ensinar você a sair das dívidas de forma definitiva, para sempre. Vai parar, sabe, essa cobrança, essa pressão que os credores fazem com você, a forma como os bancos te cobram, como você vai negociar, como é que você vai conseguir muito desconto, como passar por um período em que você vai ter que renegociar, aprender as técnicas de negociação com os bancos para obter muito desconto. Então, se você está endividado, se você conhece alguém muito endividado, esse vídeo é para você, beleza? Vou te passar as técnicas que me fizeram. Enfim, eu ajudei uma série de pessoas, milhares de pessoas com treinamentos, cursos. Sou autor do livro A Bíblia da Renegociação das Dívidas e eu quero mostrar para você aqui alguns casos de pessoas que eu ajudei a sair das dívidas. Acredite, é possível. Eduardo, mas como assim? Eu vou sair das dívidas, eu tenho pouco dinheiro, a pressão está muito grande e não sobra nada. Calma, beleza? Assiste o vídeo, porque eu quero ensinar você a. Você vai sair das dívidas, vou te ensinar a renegociar suas dívidas e obter muito, mas muito desconto. Exatamente como essas pessoas que eu quero mostrar para você aqui, ó. Esse meu cliente aqui, ele tinha uma dívida que era um pouco mais de 40 mil reais. Essa dívida era de 44, 45 mil reais. E essa dívida chegou a 305 mil reais. Mas com as técnicas de negociação que eu vou te ensinar nesse vídeo, esse meu cliente, ele pagou 10.901 reais na dívida dele, se livrou dessa dívida terrível que ele tinha lá com o banco na época. Nesse caso era com o Itaú. Outro cliente, esse cliente aqui, ó, a dívida dele chegou a 282 mil reais. Com as técnicas e ajuda que eu dei para ele na consultoria que ele me contratou, mas eu vou entregar para você de graça aqui, tá bom? Ele saiu, ele teve 277 mil de desconto e pagou, acredite, à vista, 5 mil reais numa dívida de 282 mil. Ou quem sabe você é parecido com esse outro cliente aqui. Ele tinha um cartão de crédito, ele tinha um limite de 30 mil reais, não conseguiu pagar, os juros começou a rolar, a dívida chegou a 91 mil reais e com a ajuda e as técnicas que eu vou te ensinar aqui, ele pagou 6 mil reais nessa dívida, com esse pagamento. Então fica comigo no vídeo, porque se você quiser de verdade atirar esse problema, essa dificuldade que eventualmente está acabando com o teu casamento, você está vendo que vai dar ruim mais para frente, está privando a tua família de ter mais qualidade de vida, está tirando o teu sono, nesse vídeo eu vou te ensinar como sair dessa situação. Então, se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Eduardo Jota e nesse canal nós falamos sobre finanças, sobre qualidade de vida, mentalidade, inteligência emocional para resolver as coisas mais importantes da nossa vida. Beleza? Então, já considera assistir o vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me acompanha nas outras redes sociais também para você saber mais sobre esse assunto e outros importantes para você aí e para sua vida, beleza? Então, vamos lá, eu já quero mostrar para você aqui quais são os passos que você vai precisar dar para você sair das dívidas de forma definitiva, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo, prepare-se para a negociação. Isso daqui é uma coisa importantíssima e que, na maioria das vezes, as pessoas não te falam. O educador financeiro, o curso que você vai fazer, as pessoas só falam para você assim, normalmente: olha, você tem que pagar a dívida com maior juros e vai deixando as de menores, paga de maior juros primeiro e deixa outra. Não é assim. Você não pode entrar numa negociação antes de você se preparar para ela. Eduardo, o que é se preparar para uma negociação? Eu vou te falar e você nunca mais vai esquecer. Quando alguém te liga da parte do banco, do escritório de cobrança, para te cobrar, para te propor uma negociação, esse profissional, ele já está preparado para isso. Ele conhece tudo, ele sabe, olhou para tua dívida, ele tem um script ali para cumprir, toda uma questão de persuasão, de pressão para fazer você decidir ali na hora. E ele te pega normalmente no momento em que você não está preparado para fazer aquilo. Então você já está dormindo mal, você está com problema em casa, brigas às vezes, discussões por causa dessa questão financeira. Está com uma vida, poxa, que está te privando de uma série de coisas.
E aí o que acontece? Quando o banco te liga, a pessoa do outro lado começa a te fazer a pressão e começa a te dar uma série de opções para você negociar. E você, ou a maioria das pessoas, normalmente acabam fazendo uma péssima negociação porque não estão preparadas. As pessoas não estão preparadas porque não era o momento que você. E aí a pessoa começa a falar, você fala, ah, tá bom, então vamos lá. Você acaba reconhecendo uma dívida que às vezes você nem tem, que é maior do que você pode, é muito mais do que você pode pagar. E aí você entra numa enrascada porque você negocia algo que você não vai ter como pagar. Eventualmente você paga uma parcela, só que agora você assumiu uma dívida nova e o problema só foi adiado. Então prepare-se. E como que é esse preparo? Isso aqui é muito importante, você precisa entender isso. Esse preparo, ele é emocional, tá bom? Quando você vai para uma negociação, você precisa estar preparado emocionalmente. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: o Brasil, quase 70% das famílias estão endividadas. São milhares e milhares e milhares de pessoas endividadas. Quase 25 milhões de pessoas dizem que estão falidas, ó, não vou ter como pagar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: você não é mau caráter. Você tomou decisões lá atrás que não vem ao caso agora, mas que te trouxeram para esse momento ruim que você está, muito endividado. Então você precisa, quando você entrar numa negociação, você precisa ter autoestima. Você tem que estar com a tua autoestima elevada. Você não pode se sentir inferior. Você não pode, só porque você está devendo, achar que o outro lado, a outro, sabe, o banco, ou seja lá quem estiver te cobrando, ele, sabe, pode falar o que quiser para você e você ficar acuado. Porque aí você se sente menor, emocionalmente você fica abalado e acaba fazendo o quê? Aceitando qualquer negociação, porque você acha que você merece, porque você é mau caráter, porque você se sente às vezes, sabe, até como alguém desonesto. Quero te dizer que na preparação, a preparação, uma parte importante dessa preparação para você iniciar a sua negociação, essa preparação ela é psicológica. Você tem que estar com a tua autoestima elevada, ter certeza de que você está numa situação, sim, de endividamento, mas você tem os seus direitos, você não pode ser cobrado de qualquer jeito e precisa ser respeitado todos os seus direitos. Então, isso aqui é muito importante que você saiba. O segundo passo é justamente você conhecer as regras do jogo. E as regras do jogo estão na lei, principalmente a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, você precisa ter paciência, sabe, um pouco para entender isso, para a hora que você for negociar, para o outro lado não extrapolar até onde ele pode, para ele respeitar as regras, para ele poder fazer uma, sabe, uma cobrança de forma, de forma legal. Só que quem está te cobrando, ele já sabe, ora, ele faz isso todos os dias, então eles conhecem os gatilhos mentais que vai fazer você ficar desestabilizado, vai te pôr uma pressão para que você assuma situações e, enfim, faça negociações que você não está preparado, que você não vai conseguir cumprir aquilo ao longo do tempo, mas é uma meta que aquela pessoa tem e ele está te cobrando. Então, segundo passo é esse: entenda as regras do jogo, dá uma lida no Código de Defesa do Consumidor. Aqui no meu canal, inclusive, tem bastante coisa que eu vou falando sobre isso aqui. Procura nos vídeos aqui, acompanha a gente que eu vou falar mais sobre isso, inclusive. Então, primeiro passo, se prepare. Segundo, conheça as regras do jogo. O Código de Defesa do Consumidor, ele está aí porque ele te protege. Não é porque você está endividado que você não tem nada que te proteja, que você é uma pessoa, que você é inferior ao outro que está te cobrando ou que não tem dívida. A dívida faz parte, nós estamos numa sociedade de consumo. Os juros que você já pagou em algum momento na tua vida, ele foi também para pagar parte daquele que estava inadimplente, que infelizmente agora é o teu momento. Então, vá com a autoestima elevada e não deixe que o cobrador, sabe, que o credor que está lá do outro lado extrapole as regras do jogo. E se o credor perceber que você entende sobre as regras do jogo, tudo começa a mudar nessa negociação, ok? Outra coisa, terceiro passo, mantenha um bom relacionamento com o credor. Isso aqui é algo que eu falo, e isso aqui é uma joia de informação que eu estou dando para você.
Na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas acabam ficando com medo, as pessoas acabam fazendo o quê? Por causa dessa pressão, essa cobrança que você não aguenta mais. Você nem atende mais telefone, muda o número, não atende mais as ligações, isso é um erro. Sabe por que é um erro? Porque eu sempre falo aqui para as pessoas, para os meus clientes, para as pessoas que me contratam, eu falo, olha, a minha parte aqui é te ensinar a fazer a melhor negociação possível. Você vai pagar a tua dívida com 90%, 95% de desconto. Só que tem uma coisa, ninguém colocou uma arma na tua cabeça quando você foi lá fazer, você não foi obrigado a fazer o empréstimo. Você fez, ou porque você tinha algum problema, mas era um problema teu. Então, o outro lado vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Só que você não precisa necessariamente, é, você não tem que pagar aquilo que o outro quer. A negociação ela é um jogo, entende? Você vai entrar nessa negociação, já vou falar aqui de como você vai pagar, mas você precisa o quê? Manter um bom relacionamento. Você não pode fugir dessa negociação. Por quê? Eu estou partindo do princípio que você quer pagar. Quando as pessoas fogem de uma situação, você fala, eu não vou pagar. E aí a pessoa já não é honesta, então esse vídeo nem é para uma pessoa dessa. Se você está assistindo aqui, é porque eu entendo que você fala, cara, eu fiz a dívida, eu quero pagar, mas eu não tenho como pagar do jeito que o banco deseja, do jeito que o cartão de crédito está me pedindo. Dessa forma eu não tenho como. Então, como você deseja pagar, você precisa manter esse bom relacionamento com o credor, porque o credor também vai ter esse entendimento lá do outro lado. Eu fiz isso por muitos anos. Quando você mantém o seu e-mail atualizado, você atende toda vez que te ligam, e aí você vai ter que ter a paciência, porque isso faz parte do jogo da negociação. Você vai falar: olha, eu reconheço, eu fiz a minha dívida aí, mas do jeito que vocês estão cobrando, eu não tenho como pagar. Em algum momento, na hora que vocês tiverem uma proposta que estiver dentro da minha capacidade de pagamento, aí sim eu pago. E você vai levando até que chegue o momento certo dessa negociação. Chegue o momento certo em que você vai conseguir fazer o pagamento. Porque se você agir dessa forma, quem está te cobrando, quando ele tiver uma campanha lá do outro lado, que os bancos sempre têm, de altíssimo desconto, a pessoa vai lembrar de você. E isso fica registrado, toda ligação, todo atendimento, existe lá no CRM, ele vai informar, olha, o senhor Joãozinho me atendeu super bem, falou que não tem como pagar agora, mas que quando puder vai pagar, e que se tiver uma oferta, se tiver uma situação com valor X para ligar para ele que ele paga. Então você tem que manter o seu telefone atualizado, seus e-mails. E acredite ou não, quando você é educado, quando você atende o credor, do outro lado ele vai te colocar menos pressão. Quando ele te ligar, ele vai te conversar de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque você está atendendo sempre. Agora, quando você foge, o outro lado vai entender isso também, vai colocar uma pressão sobre você enorme, vai ficar ligando uma vez atrás da outra, que é justamente para te incomodar, para ver se você atende. Percebe? Então, você tem que ter bom relacionamento com o credor. Esse aqui é uma regra de ouro, tá bom? Tem uma série de outras regras. Eles não podem te cobrar em horários específicos, fora do horário, na verdade, final de semana. Isso está lá na lei, tá bom? Então você dá uma olhadinha lá também ou me acompanha aqui que eu vou te ajudando, tá bom? E uma outra coisa importantíssima, que é o quarto passo, é o quarto passo. Só pague a tua dívida à vista. E aí eu vou te falar como é que você vai fazer isso. Você vai falar para mim, mas Eduardo, cara, como é que eu vou suportar todo o tempo até chegar um momento que eu vou conseguir pagar à vista? Meu valor é muito alto, lembra? Eu te mostrei aqui alguns casos. De 280 mil ele pagou 5 mil reais, de 91 mil pagou 6 mil reais, de 340 mil ele pagou 10.900 reais. A negociação é um jogo, você tem que jogar, tem que aprender a jogar, e é tudo dentro da legalidade. Não tem nenhuma questão de princípio ético aqui que você pode falar, mas será que eu estou sendo honesto? Se o banco aceitar a negociação, porque é legal, senão ele não aceitaria, está dentro das regras dele. Então, por que que você tem que pagar à vista? Porque se você está endividado há bastante tempo, provavelmente, e deixa até os comentários no vídeo aqui para a gente saber, até outras pessoas, você ajudar outras pessoas, quantas vezes você já não renegociou
de forma parcelada, achou que ia conseguir pagar e não conseguiu. Só que aí você renova a dívida. Você imagina uma dívida, que nem eu te mostrei de um cliente aqui, a dívida original era 30, virou 90. Se ele aceita parcelar a dívida de 90, só para parar a pressão de ficar cobrando, ele vai lá e dá uma entrada, que normalmente já seria a entrada que ele pagou à vista, ele já daria só de entrada, faz em mais 60 parcelas de não sei quanto lá, que é para caber no bolso. Só que o que vai acontecer? Ele vai pagar uma, duas ou três no máximo e não vai aguentar. Aquela dívida vai ficar maior ainda, porque agora é uma dívida nova. Então, não pague parcelado. Se você não tem condição, você vai fazer o quê? Todo esse valor que você estava disposto ou disponível, valores pequenos, você está pagando um monte de juros para todo mundo aí. Você vai guardar esse dinheiro. Você vai abrir uma conta num banco onde você não tem conta ainda. Todo mês você vai colocar aquele pouquinho lá, não vai pagar ninguém. Vai pondo, vai guardando dinheiro, vai guardando, guardando, até chegar o momento certo para você pagar à vista. E vai conversando com o credor, ele vai te ligar, vai fazer pressão. Eventualmente o banco vai falar: olha, eu vou executar a tua dívida. O que é executar uma dívida? Você não vai preso porque vai executar a tua dívida. Ele só vai subir para um nível de cobrança judicial. Se você é uma pessoa honesta, se você está endividado, mas realmente você não tem como pagar, não tem problema nenhum. Teria problema se você estiver rolando uma dívida, só que você tem dois ou três imóveis, tem, sabe, carro caro, tá viajando toda hora, aí o juiz vai entender que você não está sendo honesto. E aí também, né, não é legal. Agora, se você realmente não tem como pagar, você tem um único imóvel que é bem de família, ele não vai penhorar teu imóvel. Ah, Eduardo, mas às vezes penhora salário. Sim, mas aí você tem que pedir para a vara lá onde está cuidando do processo, quando que o banco entrou, e você vai provar, vai informar que aquele dinheiro que eles bloquearam é seu salário, e salário é impenhorável, tá bom? Não pode penhorar. O juiz vai pedir para liberar. Obviamente, é uma negociação, é um período, então você tem ali um certo desgaste, você tem que ir lá pedir para liberar, e ele vai liberar. E aí, se te chamar para uma audiência de conciliação, você vai falar, olha, eu fiz a dívida aqui, eu não tenho como assumir um parcelamento porque eu não vou conseguir pagar. E normalmente a própria justiça vai ver com o credor, com o banco, às vezes ele não pode receber um valor bem menor. E se não entrar no acordo, a vida que segue. Não vai acontecer nada com você. Se você for uma pessoa honesta, não vai acontecer nada com você. Ok? Então, assim, tem uma série de outras coisas. Esse vídeo ficaria aqui, é um curso inteiro que eu te daria aqui, não dá para fazer isso. Mas esses passos que eu estou te passando aqui, eles são fundamentais. É um passo a passo seguro para você ter uma excelente negociação mais para frente. E o quinto passo que eu quero deixar com você nesse vídeo é você usar o tempo a seu favor. O tempo, como é que ele pode ser seu amigo, não é? Seu aliado. Se você não desperdiçar ele. Então, enquanto você falar, ok, eu não vou pagar mais, porque eu estou pagando um pouquinho para cada um e é só juros, 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 e a minha dívida não vai acabar nunca. Eu vou ser escravo dessa situação aqui. Como é que você resolve isso? Você vai, como eu te falei, você vai abrir uma continha, poupança, que seja. Todo mês, aquele valor que você usa com juros, você vai depositar nessa conta. Enquanto isso, bom relacionamento com o credor, conversa com todo mundo. E a hora que você tiver condições e receber uma proposta que você julgue ser justa, e você vai ter aquele dinheirinho guardado ali, você vai lá e paga à vista, com muito desconto. E o tempo, ele vai ficar a seu favor, por quê? Isso aqui é um assunto para um outro vídeo, mas os bancos, ele tem um sistema de contabilização do prejuízo dele por etapas. Primeiro mês é uma coisa, os primeiros 90, depois 90 dias é outra, 120 e tal, e aí ele vai, o risco dele, ou a probabilidade dele não receber de você vai aumentando, e ele vai informando isso como prejuízo, para liberar, inclusive, o estoque de recursos que ele tem para ele continuar emprestando. Tá bom? Isso aqui é um outro vídeo, isso aqui eu explico no livro, enfim, só para, tecnicamente, é isso que acontece. Então, ele vai ficando mais disponível para te dar o desconto com o tempo, porque ele entende que quanto mais tempo passa, menor a chance dele receber de você,
e ele quer se livrar desse compromisso, dessa tua dívida, porque isso está impactando no estoque de recursos que ele poderia estar emprestando para outras pessoas. Então, ele vai, em algum momento, fazer uma boa oferta para você pagar esse negócio e paga à vista e tira da frente. Aí você vai para a próxima, até que você pague, quite aí todas as suas dívidas. O que eu acabei de te passar aqui é um assunto que normalmente eu trato e passo para os meus alunos dos cursos de negociação de dívidas. Como eu te falei, esse livro, ele é um livro único. Não existe isso daqui no mercado. É um passo a passo de renegociação de dívida. Se você quiser entender mais sobre isso, eu sempre deixo alguns links aqui abaixo do vídeo para você poder seguir, acompanhar. Se quiser me mandar alguma mensagem, não esquece, se você ficou até o final do vídeo, é porque provavelmente eu vou merecer de você aí um like, um comentário e repasse isso daqui para todo mundo, todos os seus grupos. Todas as famílias têm pessoas que precisam de orientação com relação a isso. É o que as pessoas mais me mandam. As pessoas não me perguntam como investir, as pessoas não perguntam, sabe? A maioria, olha, é o que eu mais gostaria na minha vida, é sair das dívidas. Então, esse vídeo eu fiz para você aqui de graça, com informações muito importantes. Se você seguir esses passos, você vai conseguir sair das suas dívidas com calma, entendendo como esse jogo funciona, fazer uma boa negociação, pagar na hora certa, paga à vista e tira isso da tua frente. Beleza? Espero ter te ajudado. Eu vejo você no próximo vídeo. Não esquece de seguir e compartilhar com todo mundo. Um abraço. Tem link aqui embaixo se te interessar, dá uma olhadinha ali. Valeu, fui, tchau, tchau.